Boa noite. Agora sim estão conseguindo entrar. Bem-vindos. Aleluia. Estava travado a internet. Aleluia. Bem-vindos. Bem-vindos. Fico muito feliz que estejam conseguindo entrar. Aleluia. Estava travado, gente. Desculpa aí o atraso. Estava lutando aqui contra a internet. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Alexandre Kenami, Tiago, está me ouvindo bem? Porque estava muito travado a internet. Soltei e graças a Deus conseguimos entrar. É horrível essas expressões de entrada. Agora sim, Tiago, boa. Então vamos entrando, é uma alegria imensa tê-los todos conosco. Sensacional. Pois é, estava difícil entrar, mas a internet nos liberou. Agora sim, ótimo. Obrigado, Alexandre Kenami, pela força. Então, vamos nos concentrar no nosso tema de hoje, né? Já está entrando bastante gente, fico muito feliz, né? E tenho a certeza que vai ser daquelas lives que vocês vão guardar para sempre. Porque é um tema muito importante mesmo, né? Nós chamamos o teu filho não te respeita mais, não é verdade? A gente falava isso, né? E é verdade, né? Tá difícil hoje os pais administrarem, né, esse problema do respeito, né? Quantos pais eu ouço falar hoje, né, que me reclamam, caramba, o meu filho não me olha mais como um pai, meu filho não me respeita mais como mãe. Agora nesse confinamento está um desgaste. Andréia Redondo, quantas vezes ela já me falou isso, né, Andréia? Está difícil, né, administrar em casa essa educação, todo mundo está muito triste com esse tema. Olha, posso falar um negócio para vocês de verdade? Eu nunca vi uma arte que eu fiz aí para o anúncio desta live, eu nunca vi, em toda a minha história aqui no Instagram, uma arte sobre o tema de hoje, que era o teu filho não te respeita, com tantos compartilhamentos que os meus seguidores fizeram. Estava em quase 200 compartilhamentos. Eu falei, caramba, então isso é uma dor profunda, né? Caramba, ficou uma coisa assim, dura, né? Poxa vida, será que é um tema tão complicado? Então, vamos tentar que vocês aprofundem um pouco nesse tema, porque tem muito para a gente ajudar, não é? Aproveito aqui para abrir um parênteses, né? Não sei se vocês viram hoje o vídeo que eu lancei de manhã, dizendo que estou pronto para lançar um curso mesmo, um percurso, junto com vocês, para ajudá-los nessa educação, justamente para conquistar esse respeito que precisamos conquistar, né? Então, muitos se inscreveram para esse percurso, para receber informações sobre esse percurso no sábado. E vocês acreditam que o Google, não sei o que aconteceu com ele sumiu com os e-mails do pessoal que se inscreveu só no sábado. Então, se você foi um desses que está me ouvindo agora, que se inscreveu lá, pôs o seu nome, seu e-mail e mandou, eu pediria que você fizesse isso de novo, se você não fez hoje, porque eu pedi hoje de manhã cedo, metade já fez, eu já percebi, graças a Deus, muitos reagiram rápido, mas muitos nem viram o filme que eu fiz de manhã. Então, quem se inscreveu para o percurso no sábado, por favor, ainda está a tempo de você inscrever hoje, amanhã, e aí a gente faz toda essa temática de poder mandar as informações, que em breve vocês vão ficar sabendo o que vai acontecer, que é uma coisa bem legal. Então vamos entrar no tema de hoje, vai que agora, depois de vários preâmbulos, a gente já pode mergulhar de cabeça no tema. Então vejam, por que hoje em dia se perdeu o respeito pelos pais, pelos professores, pelos avós, pelas pessoas mais velhas, por Deus, como havia antigamente? É uma questão que todo mundo já está se questionando. Caramba, se perdeu mesmo, né? Perdeu-se esse respeito, caramba, o que aconteceu? Por que antigamente os pais eram venerados pelos filhos?
Hoje a gente não está vendo mais isso, até pelo contrário, né? A gente sabe que algumas escolas estão eliminando o dia da mãe, o dia do pai, para comemorar o dia da família. E você sabe muito bem por quê, não é verdade? Infelizmente, isso está acontecendo. Antigamente, os professores eram idolatrados pelos alunos, né? Os professores andavam nos corredores das salas de aula, nos corredores das escolas, e eram admirados, respeitados, idolatrados, pô, meu querido professor, né? E hoje, infelizmente, é uma das profissões de maior desvalorização social, infelizmente, é uma das profissões de maior índice de estresse na atual sociedade, só perde para os bombeiros e para a polícia. Olha que absurdo, bombeiros, polícia, e em terceiro lugar vem os professores com o maior nível de estresse profissional, uma coisa assim muito preocupante. Isso tem a ver com o nosso tema de hoje, do desrespeito pelo professor. Então, por algum tempo, isso é uma questão só de econômica, isso é só uma questão meramente de prestígio social, ou é também uma questão mais profunda? E eu diria que a questão de fundo é uma questão ética. A falta de respeito, que vocês entendessem, é uma questão ética. Eu vou tentar mostrar isso na nossa live de hoje, né? Antigamente, os professores esperavam o quê dos professores? Os pais esperavam o quê dos professores quando mandavam o filho para a escola? Vocês concordam comigo que os mestres eram modelos de virtude, os professores ensinavam, além dos seus conteúdos, valores, se ensinavam, pois, a se comportar direito, havia, pois, entre os pais e os professores ali uma aliança mesmo, que a gente já comentou em outras lives, para que a criança fosse à escola e fosse desenvolvendo ali uns aspectos mais integrais, que a criança ficasse mais completa. Para isso servia a escola antigamente. Então, o professor era valorizado por isso, porque ele ia ensinar, junto com os pais, os valores e as virtudes necessárias para se tornar uma pessoa completa, uma pessoa integral. Hoje, infelizmente, isso não está acontecendo. Hoje os pais, quando mandam a criança para a escola, falam assim, vai lá para aprender matemática, vai lá para aprender português, para você aprender a escrever, aprender a ler. Isso, uma escola já cumpre esse papel, vamos chamar assim, de conhecimento técnico. O pai está contente, não liga muito mais se o professor está ensinando A, B ou C de virtudes, de valores, se está sendo exemplo, se está falando coisas boas na sala de aula. Isso não há mais essa preocupação. Então, no fundo, né? O professor hoje está sendo desprestigiado, está sendo quase que, enfim, empobrecido mesmo. Então, a criança, desde pequena, olha que coisa interessante, ela já vai aprendendo um pouco assim a desrespeitar o professor, a não valorizá-lo, a vê-lo como um outro pai, como um outro modelo. Ele vai crescendo meio assim, o professor tem que me ensinar umas coisas aí, e tem que me ensinar assim, de forma divertida, de forma leve, de forma lúdica, tipo o meu videogame de casa, né? Aqui exagerando um pouco, né? Mas infelizmente está assim, né? E então, obviamente, né? Quando o professor se sente assim, meio desprestigiado, meio desrespeitado pelo seu trabalho mais completo, então vai havendo, né? Um aluno que, no fundo, vai aprender a sensibilidade para o respeito no colégio. E quando isso começa a acontecer, tudo explode. Então ele começa a respeitar o porteiro, começa a respeitar, pois, as pessoas mais velhas, começa a desrespeitar, enfim, todas as pessoas que deveriam estar, pois, reverenciando, né, por serem mais velhas, por serem modelos. Então, quando hoje a escola vai sendo, de alguma maneira, enfim, a fonte desse desrespeito, porque não se é ensinado esses valores que havia antigamente. Quando eu entrei no colégio, eu me lembro perfeitamente, quando o professor entrava, a gente levantava. Quando chegava uma visita na escola, que estava conhecendo as instalações, as salas de aula, a gente levantava, havia sempre atitude de respeito pelo professor, pelas visitas, pelas pessoas mais importantes da escola. Hoje o aluno fica deitado, fica dormindo, fica perdidão ali, quer dizer, já está se semeando na escola, então esse desprezo pelo mais velho. Então, isso tudo é fonte, quero que a gente vá aprofundando nessa live de hoje, isso é fonte desse desprezo pela ética, desprezo pelo certo e errado. Hoje, a educação é muito emotivista, isso foi o que eu aprendi no meu doutoramento na UFRJ,
que é isso, né? É quando a pessoa educa pela emoção, pelo que ele sente, não mais pela racionalidade, pelo que é certo, pelo que deve ser ensinado, o que o meu filho deve aprender, porque vai ser uma coisa boa para ele. Não está assim a educação está muito mais levada pela emoção, pelo que eu sinto. Então, sabe como eu gosto hoje de entender esse problema do respeito? Vamos ver se vocês entendem essa comparação, que ela é bem feliz. Imaginem vocês na sua cidade, que o prefeito, por algum motivo, acaba com o código de trânsito da cidade. Não, hoje vamos rasgar esse código, não há mais semáforos, não há mais limites de velocidade, não há mais mão contra mão, cada um pode estacionar onde quiser. Imagina o caos de uma cidade se eu acabasse com esse código de trânsito. Pois eu consigo imaginar, aqui no Rio de Janeiro, imagina confusão, trânsito, maluquice, assaltos, arrastão, seria uma loucura, né? O Rio de Janeiro seria o caos inimaginável, São Paulo, as grandes cidades. Pois eu diria que mais ou menos é isso que está acontecendo hoje na nossa sociedade, quando foi se desvalorizando o código de ética, o manual de instruções do ser humano. Todos nós nascemos com esse manual de instruções no coração, vem escrito no coração. Já os gregos falavam disso, né? E infelizmente, esse manual de instruções foi sendo esquecido, foi sendo desprezado, foi sendo, enfim, destruído, e obviamente então as pessoas começam a viver um autêntico caos social. Então hoje a gente está vivendo de umas gerações passadas que foi implantando esse caos, essa falta de referências legais, de referências éticas. Então, hoje o que acontece? As pessoas vão vivendo cada um do seu jeito, é o caos sem código de trânsito, sem saber muito qual é o manual de instruções do ser humano. Então, o desrespeito nada mais é que um reflexo de a criança não ter sido educada nesse manual de instruções. É simples o motivo. Os próprios pais não conhecem esse manual de instruções, que é justamente os princípios do certo e errado, do bem e do mal, do belo e do feio. São aqueles princípios que estão inerentes à nossa natureza, e quando a criança vai aprendendo desde cedo, então ela começa a ter um olhar mais delicado, mais respeitoso, porque são as pessoas mais velhas que vão me ensinar esse código de trânsito, vamos chamar assim, da minha vida. Então, quando isso não é ensinado desde cedo na criança, os pais ficam inseguros, não ensinam o respeito a eles mesmos, e o pior, não ensinam, atenção, isso aqui é importante, a criança a se autorrespeitar. Saibam que quando alguém não respeita o mais velho, é porque a criança não aprendeu a se autorrespeitar como pessoa humana. Ela não sabe como tem que funcionar ela mesma. Então, ela acha que tanto faz viver desse jeito, tanto faz viver de tais valores e virtudes. Então, obviamente que quando vê uma pessoa mais velha, também acha que tanto faz. Há ali um igualitarismo no relacionamento que não é lógico, obviamente, mas é emotivo, né? Então, vocês sabem o que quer dizer a palavra respeito? É uma consideração interessante para a gente aprofundar no tema, né? Tem a origem latina essa palavra e significa olhar para trás. Olhar outra vez. Sabe quando você está olhando uma obra de arte, você está num museu e você, de repente, cara, isso aqui é bonito, essa escultura, bonito esse quadro, e você tem um desejo de olhar de novo, né? De olhar com mais profundidade, com mais veneração. Cara, isso aqui é uma obra de arte. Pois esse olhar, quando você quer olhar de novo, isso é o respeito, é a definição de respeito. Quando você olha para uma pessoa mais velha, caramba, você reconhece nela uns valores que eu tenho que aprender dela, é uma pessoa importante, cara, eu tenho que venerá-la, eu tenho que respeitá-la. Então, quando você tem esse olhar, você foi educado a ver a dignidade de um outro, então você, obviamente, está preparada para se posicionar um pouco mais, com mais tranquilidade, com mais moderação, com mais respeito. Então, é interessante, né? Tem um filósofo francês, não sei se vocês já ouviram falar, que chama-se Paul Ricoeur. Eu não sei dizer muito bem essa palavra,
Ricoeur, palavra francesa, ele dizia assim: o respeito à dignidade do outro só é possível a partir de um autorrespeito. Uma frase bem interessante. O autorrespeito é a fonte do respeito ao outro. Quando a criança descobre que ela tem um valor em si muito grande, que ela tem que se valorizar, que tem que se proteger, que tem que desenvolver-se, que ela vai percebendo que ela é uma pessoa importante, porque tem lá dentro o quê? Ela tem inteligência, tem vontade, potência que só o ser humano tem liberdade. E que tem, portanto, deve ser para alguma coisa importantíssima, porque uma pessoa que tem liberdade tem um valor imenso, né? Os animais não têm, só eu que tenho no planeta Terra. Pô, sou uma pessoa importantíssima, deve ser para usar para alguma coisa. Então, ela começa a perceber que tem um valor intrínseco imenso, então ele não brinca com esse bem imenso. Não vou brincar com a minha liberdade, que isso, cuidado, que se me deram esse dom, deve ser muito importante. Então, o autorrespeito pela própria liberdade, olha que interessante, é que vai gerar uma liberdade mais bem educada para também respeitar a liberdade do outro. Reparou que a falta de respeito é acabar com a liberdade do outro? E depois você invade, você xinga, você bate, você rouba, é tudo o que está errado no relacionamento social, né? Então percebam que quem vive num ambiente familiar cheio desse carinho, cheio desses valores, dessa dignidade, dessa proteção, desses valores, então é óbvio que a criança vai ficando muito mais profunda, muito mais delicada, ela vai tendo maior sensibilidade para viver com cuidado esse relacionamento com o outro. Ela tem como que uns protetores, uns sensores, uma sensibilidade que vai ajudando ela a ficar um pouco mais moderada, um pouco mais, enfim, tranquila. Então, reparem, quando isso não existe, que é o que está acontecendo em maioria das escolas, e talvez na escola pública de forma muito mais saliente, vocês percebem, quem é professor de escola pública sabe que isso acontece. Reparem, uma escola que não ensinou valores e ética, há uma reação totalmente absurda de violência. Todo mundo fala hoje da violência escolar, o professor que apanha dos alunos, os alunos que ficam ameaçando a direção, tudo isso. O que é isso senão, pois, seres humanos que não estão se autorrespeitando e não têm nem sensibilidade para perceber o valor de uma direção, de um professor. São realmente visões animalescas. Porque isso, uma pessoa que não foi se autorrespeitando, foi se animalizando, porque na prática é a mesma coisa, né? A pessoa começa então a desrespeitar também os outros, porque ele não tem a percepção mais do que é um ser humano. Então, quem é que tem a culpa de todo esse processo de desrespeito? Olha, justamente, né, a gente tem que pensar que isso é uma tradição, a gente já falava. Eu queria me colocar aqui junto dos pais que estão sofrendo. Quantos pais têm me perguntado ultimamente, não estou conseguindo, estou sofrendo muito. Eu estou junto com você, muito. Mas vamos tentar agora achar uma solução, né? Eu acho que isso aqui é o importante na nossa live, porque qual é a solução que você me dá? Mas eu quero que vocês percebam que a raiz de fundo então está nisso, né? Nesse relativismo social que está implantado na cultura do momento. Essa é a causa principal, sabe? Há um relativismo claro, o certo e errado hoje é duvidoso, não está claro para os pais, não está claro para a escola, não está claro para a mídia, não está claro para ninguém, e estão tentando incutir isso cada vez mais, isso que é o problema, e quando não há esse certo e errado, obviamente, sabe o que acontece? Acaba-se logo com a tradição, os valores antigos, que era o que dava esse respeito, né? A tradição o que era? Era, pois, esse tesouro que se guardava o certo e errado, o bom e o mal. Exatamente isso, né? Quando havia, pois, essa tradição que vinha de geração em geração, de séculos, sabe o que acontecia? Pois os pais eram um guardião dessa tradição, e quando o pai se sente guardião dessa tradição, desse certo e errado, então ele se sente até com, enfim, motivação para exercer a própria autoridade. Vocês sabiam que há uma relação de tradição com autoridade. Quando acaba a tradição, o certo e errado, os valores, quem é que vai mandar com moral?
Por quê? Se não tem mais nenhuma referência, vai estar apoiado numa autorreferência, o pai começa a ficar encolhido, começa a ficar assustado, começa a ficar inseguro, começa a ficar, enfim, politicamente correto. O que está todo mundo fazendo na internet, no celular? Vai ver as fontes das suas referências éticas. Então, obviamente, isso acaba não dando certo. Então, quando a tradição vai sendo desmontada, vai sendo destruída, a autoridade dos pais vai sendo minada. E sem autoridade, acaba a educação. Sem autoridade, acaba a educação. Você vai educar o quê? Sabe bem, vai educar matemática, português, geografia, parabéns, seu filho vai ser maravilhoso engenheiro, médico, advogado, mas vai ser depois um problemão lá na frente, né? Porque é o que está acontecendo na verdade, na realidade de hoje. Aquele conhecimento não teve nenhum sentido, não tinha nenhuma finalidade mais transcendental, social, não tinha, uma coisa meramente egoísta, porque a criança foi educada para ser assim. Então, temos que entender que a autoridade é um valor que a gente não pode perder. Você, pai que está me ouvindo, você só vai conseguir infundir um respeito no seu filho quando ele vir em você a autoridade da casa, que não te pertence. Esse que é o segredo. Não te pertence, vem de tradição, vem de longa data. Tem mais de 26 séculos, 25, 26 séculos, essa tradição. Então, é lógico que quando você assume ser o guardião dessa tradição, assume essa autoridade de protegê-la, de conservá-la e depois de transmiti-la aos seus filhos, então você se sente uma pessoa segura, uma pessoa tranquila e o seu filho começa a respeitá-lo. Porque quando está respeitando você, ele está respeitando essa tradição. É exatamente isso. Quando o filho não vê em você, pois esse guardião desses valores, desse certo e errado, então, nasce aquele conceito que está na nossa cultura, que vem lá do iluminismo. A gente está numa cultura iluminista lá da Revolução Francesa, que é um igualitarismo bobo. O pai tem que ser igual ao filho. Que é isso? Meu Deus do céu! Que heresia é essa do ponto de vista educacional? O pai nunca vai ser igual ao filho. Você é o pai, você é o guardião do seu filho. Você exige, pois, tem que exigir dele um imenso respeito, veneração, porque você é um guardião desses valores. Pense sobre isso. É verdade que tem uma lógica? Quando o filho já vê você como um grande companheiro, que fica de igual para igual, ele vai discutir com você, né? Ele vai te ensinar a ser pai. Isso aqui é absurdo que está acontecendo hoje, né? Então, reparem, o relativismo, por essa relação, eu gosto desses esquemas mentais que nos ajudam a raciocinar. O relativismo gera falta de autoridade. A falta de autoridade gera a falta de tradição. E a falta de tradição gera esse igualitarismo absurdo, né? Absurdo, que no fundo torna os pais uns covardes. Hoje o pai está um covarde. Desculpa falar assim, eu não quero te machucar, juro, não. Eu quero fazer despertar para esse cara. É essa a causa. Eu me sinto igual ao meu filho. Eu não tenho mais poder que eu deveria sentir desde que eu vim ao mundo como pai para colocar esse respeito diante do meu filho. Então, o que acontece hoje? Quando você não acredita mais se você é um guardião da tradição e dos valores e do certo e errado, você não se sente mais assim, então você educa como? Pela emoção, pelo que você está sentindo, pelo que todo mundo está fazendo. Então, repara, é uma educação que tem medo de contristar o filho. Ai, coitado, eu vou ser muito duro com ele se eu exigir isso dele, se eu vou tirar isso dele. Você começa a ficar muito fraco mesmo, né? Começa, pois, a achar-se muito autoritário, né? Quando acaba a boa autoridade, nasce autoritarismo de verdade. Mas por quê? Porque o autoritarismo é apoiado no sentimento, não tem uma lógica, um raciocínio lógico, não tem o que é realmente conveniente para cada momento, para cada filho. É uma coisa muito, muito confusa, né? Depois a pessoa começa a ser etiquetada assim, essa conservadora, fundamentalista, coitada com esse... Sabe, ele tem medo de ser xingado assim na internet, no Instagram, no WhatsApp, o que for. Então, é o que está acontecendo hoje. Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Vê se não está acontecendo isso com você. Antigamente, quando eu ia no restaurante,
Meus pais, eu tinha 5 irmãos, era uma família longa. Todo domingo nós íamos no restaurante, todo domingo. Depois da missa, íamos para o restaurante, a gente podia até disputar lá qual é o restaurante que a gente ia e tal. Eu gostava do frango assado lá em Lisboa, lembra que eu sou português, né? Então, sabe o que se fazia? Né? A minha mãe simplesmente falava assim, senta aí. Ela não chegava para mim e falava assim, João, onde você quer se sentar, hein? Ela não me tratava assim. Ela falava, você senta ali, você senta ali, você senta ali, acabou. Ela não tinha menor sentido ela perguntar para mim onde eu ia sentar. Né? Hoje os pais assim, levam o filho no restaurante e falam, querido, onde é que você quer sentar, ali ou lá? Quer dizer, como que quem manda é ele, né? É absurdo, né? Depois a minha mãe falava assim, bom, filhos, vocês podem escolher aí, peguem os cardápios, aí vocês escolhem. Aí eu queria, mãe, eu quero comer lula recheada. Não, lula recheada não, é muito caro, e te faz mal, não pode comer. Era lógico, ela é que manda, ela é que sabe o que é o certo. Né? Hoje a criança chega no restaurante e fala, mãe, não gosto de nada desse cardápio, vamos embora. E a mãe vai! Quer dizer, é um absurdo. Quer dizer, justamente quando você educa emotivamente, sem nenhuma estrutura, sem um esquema mental sólido, que é certo, o que é errado, o que é o melhor para o meu filho, o que é mais conveniente, você vai sendo vulnerável, você vai sendo conduzido por uns pequenos ditadores. É o que está acontecendo, né? A criança, eu vejo no meu colégio, desculpa falar assim, os pais que estão me assistindo, muitas vezes é isso, né? A criança que está mandando no pai, mãe, está aqui a mochila, leva. Que é isso, gente? Como assim leva? Pô, mas isso acontece muitas vezes, isso, então não pode acontecer. Então, reparem, quando os pais estão à mercê dos filhos, depois, quando eles vão ficando mais velhos, chega lá na adolescência, que filho você tem na mão? Filhos exterminadores, filhos ditadores. Depois vem procurar o Jebe, para que eu faça um milagre, tentando que o filho obedeça em casa. Né? Quantas perguntas me fazem todos os dias sobre isso, né? Eu já estou até cansado de responder, mas é verdade, coitado, os pais não perceberam que aos poucos foram preparando filhos exterminadores. Né? Então, temos que mudar isso, né? Senão o que vai acontecer é que cada vez mais em casa nasce a anarquia familiar, que é o que está acontecendo em muitas famílias, uma autêntica anarquia, sabe? O garoto chega na adolescência e não obedece mais, não quer saber, a casa vira pensão, sabe? Aquela casa que todo mundo está no seu quarto, no seu canto, não há uma vida em família, não há uma união, não há um entrosamento, não há família. Não é? Há, pois, uma convivência pacífica, ninguém chateia ninguém, está todo mundo nos seus cantos, de forma egoísta, vivendo desse jeito, não dá certo assim. Então, como é que a gente pode conquistar esse respeito? É o que vocês estão querendo agora de mim, e eu acho que é o momento de a gente agora aprofundar isso. Como é que então vamos conquistar esse respeito? Em primeiro lugar, acho que está claro, concorda, senhor pai que está me ouvindo, senhora mãe, eu sei vários que estão vendo aí, entrando, poxa, estou muito feliz de estarem assistindo. Você tem que assumir o comando da sua aeronave. A aeronave é sua, a família é sua, você é a mãe, você é o pai, você que comanda. E você que tem que saber como é que comanda essa aeronave. Cadê o manual da aeronave? Vamos estudar esse manual da aeronave e vamos assumir. E você que vai comandar, não é seu filho que vai comandar. Ele está dentro da aeronave porque você o trouxe ao mundo. E ele vai ter que te obedecer e respeitar até viver debaixo do mesmo teto. Isso é uma coisa, lei natural. Não é lei positiva, não é lei imposta, não é autoritarismo, não. É de natureza. Você veio ao mundo para educar seus filhos. Então você tem que sentir-se nessa missão, nessa responsabilidade de impor o que você acha que é conveniente para o seu filho de forma estudada, de forma raciocinada, de forma combinada, marido e mulher. Tem que haver ali um plano educativo entre os dois, para que saibam exatamente o que estão fazendo. Não pode ficar nessa insegurança, desses medinhos, nessas confusões sentimentais, que não dá, é uma confusão geral, não pode ser assim. Então, primeiro aspecto é esse, os pais têm que assumir o comando do que querem fazer com os filhos. E depois que definem, façam! Vocês são os comandantes da aeronave, vocês são os pais dos seus filhos. Usem a autoridade com segurança, que é ser um bom pai. E depois, o segundo aspecto, os jovens têm que aprender, então, a valorizar os valores, o certo e errado. Então, é óbvio que quando a criança, desde pequenininha, 2, 3 anos, sabe que tem que dormir na hora, sabe que tem que arrumar os brinquedos, sabe que tem que pegar na colher do modo certo, sabe que tem que comer de tudo que está na mesa, sabe que tem que respeitar o irmão,
sabe que o pai é o que manda na casa, sabe que a mãe é o que coloca os horários. Quando a criança, desde os 2 anos, que é quando ela começa a ficar um pouquinho mais consciente, bebezinho, coitado, não pensa nada. Quando a criança com 2 anos ela começa a se moldar. Ela começa a criar aqueles gatilhos, que a gente já falou várias vezes aqui nas nossas lives, e ela começa a viver, pois, uma imensa reverência à autoridade da casa. Então, depois dos próximos anos, é uma decorrência. Quem manda é minha mãe, quem manda é meu pai, eles é que colocam as regras, e eu simplesmente estou aqui para respeitar isso. E eu acredito que são os valores da minha família. E por isso a minha família é unida, e por isso a minha família é maravilhosa, e por isso a minha família dá certo, e por isso a minha família vai para frente. Eu vivi isso a minha família é maravilhosa. 6 filhos não é fácil comandar, concordam comigo? E depois ainda mudou para o Brasil, confusão geral. Não aconteceu nenhum terremoto, foi uma coisa super suave, super tranquila. Por quê? Porque era uma família muito entranhável, muito unida nos valores. Então, havia uma autoridade, uma consistência muito forte para ter esse tipo de terremoto familiar. Então, em primeiro lugar, as pessoas têm que aprender, né, a valorizar pois, esses bens internos, os valores, as virtudes. Quando isso é o principal valor da família, concordam comigo? Não é tanto os bens externos, portanto, o conhecimento meramente técnico, e o dinheiro, e o status, e a visibilidade, o que os outros estão pensando de mim. Mas quando os pais estão, no fundo, querendo educar o filho ali integralmente, profundamente, querendo o bem dele, concordam comigo que a criança começa a ver que os pais estão atrás de outras coisas, não tanto do conforto, não tanto do bem-estar, não tanto do prazer imediato, não tanto das viagens, das festas, dos brinquedos, de todas essas bobagens que às vezes os pais acham que isso é o melhor. Não, os pais estão preocupados a informar a pessoa humana do meu filho que está lá dentro. Então, eu preciso saber como é que esse meu filho chega lá. Ele tem que saber qual é esse percurso. Você tem que ser esse guia. E hoje o que está acontecendo, infelizmente, é que o pai não se sente guia. Por isso que eu estou querendo, já que mais uma vez falo desse meu percurso. O que vai ser esse percurso? No fundo, vai ser um curso de guias. Eu vou ser o guia, quer que você vá atrás de mim, mas para quê? Para você ser um bom guia. Eu quero que você seja um bom guia. Enquanto você não se tornar um bom guia, um bom pai, uma boa mãe, a sua educação vai ser um sofrimento. Cada dia que você acorda, você fica desesperado. Ai, meu Deus, vou ter que enfrentar de novo meu filho, vou ter que enfrentar de novo a minha filha, ela não me ouve. Não pode ser assim uma vida familiar, desculpa, não é assim um esquema familiar. Isso não é uma família. Né? Uma família, as relações são outras, né? Os modos de se relacionar são outros, então isso tem que ser aprendido. Então é isso que a gente vai tentar trabalhar no nosso percurso, nessa viagem ao centro da alma, como a gente tem falado assim, aos poucos. A gente vai mostrar isso por e-mail, quando a gente mandar esses e-mails para vocês amanhã, saibam disso, amanhã que vocês vão receber, né, algumas comunicações sobre isso. Mas depois também é preciso ensinar os filhos a se autoconhecerem. Certo? Tem que ver mesmo, filho, concorda que o que você está fazendo não é bom para você? Sabe, a partir dos 4, 5 anos, a criança já tem essa capacidade de autorreflexão. Não tem ainda de raciocínio lógico. Não tem ainda, só com 6, 7 anos que aparece o uso da razão. Mas a criança já consegue, sim, a pensar com o coração, como eu gosto de dizer. Sabe que a afetividade é uma fonte de conhecimento, né? A gente sabe que não é só a parte de raciocínio da inteligência lógica que a gente consegue abstrair a verdade. A verdade, ela começa pela afetividade mesmo. A criança com 4, 5 anos, ela começa a aprender para agradar a mãe, para tornar o pai feliz, a avó contente, o professor fazer elogios. Quer dizer, é um conhecimento afetivo, mas já é um princípio de verdade, sem dúvida. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Vocês lembram bem dessa frase famosa de Pascal. Então, repare, é importante que nós pensemos, ajudemos as crianças a pensar sobre o que estão fazendo. Filho, isso que você me fez é muito feio, é muito feio. Filho, isso que você fez com o seu irmão é muito errado, por isso, e por isso, sempre dando motivos lógicos. Pensar com a razão, em segundo momento, fazer com que ela, quando já tem 6, 7 anos, ela começa a raciocinar, falar, é verdade, minha mãe tem razão, desculpa, mãe, foi errado, desculpa. Então, e depois pensar, aí já quando chega no ensino médio, né, com uma coisa mais consciente, uma coisa mais interiorizada, com a vontade propriamente dita, né? Então, a afetividade, inteligência e vontade, os 3 motores, como já falei várias vezes, se sincronizam e começam, pois, a ter já uma maturidade maior para fazer as escolhas acertadas. Então, o que é o respeito, gente? O respeito é quando, justamente, a criança vai valorizando
ela vai se autoconhecendo, ela vai vendo quais são os seus valores, a sua dignidade, começa a ver que tem liberdade, que tem que usar muito bem dessa liberdade, os outros também têm, tem que aprender a usá-la, tem que aprender a respeitá-la, e quando há esse relacionamento, quando há essa consideração pelo outro, essa é a palavra mágica, quando uma pessoa começa a considerar o outro, poxa, começa a ver que o outro tem o seu espaço, tem a sua opinião, tem a sua experiência, né? Tem a sua deferência, pessoas que eu tenho depois que me interessar, sabe? Quando você vai vendo uma criança assim, é tão bonito ver uma criança bem educada, que chega uma visita na sua casa, e ela vai lá e cumprimenta, e vai lá e pergunta o nome, e pergunta de onde é, e pergunta qual é o seu trabalho, quer dizer, há um interesse, há uma deferência, há uma reverência, há um respeito, palavras bonitas, que estão em pobreza na atualidade. Pois, o segundo aspecto, então, além dessa consideração pelo outro, fazendo aqui um pequeno resumo da nossa live, um outro segundo aspecto é o autocontrole. A criança tem que aprender a se autocontrolar. Eu não posso ter reações doidas, de sair correndo numa igreja. Não, isso é na igreja, aqui mora Deus, aqui é um lugar importante. Então, se a criança desde pequena vai aprendendo, né, a segurar esses impulsos, porque a mãe ensina que aqui vamos visitar Jesus ali no sacrário, vamos fazer uma visita ao Santíssimo. Quando a criança vai aprendendo isso desde pequena, é lógico que chega depois na escola e ela também respeita o diretor, respeita a moça da cantina, respeita porque se ele aprendeu a respeitar Deus, que não se vê, começa depois também a respeitar os outros que vê, né? Como está no Evangelho. Então, é muito importante que isso... Então, quando há uma consideração pelo outro, há um autocontrole, porque ele vai se aprendendo a autocontrolar, né? Então, porque esse autocontrole tem a ver com justamente os valores que os pais foram infundindo desde pequeno, as virtudes desde pequeno, concordam comigo? Então, a criança começa, pois, a ver que ela tem alguns deveres, tem algumas obrigações, que ela tem que vivê-los em casa, vê-los na escola, e ela começa então a assumir os seus deveres. Quantas vezes a falta de respeito tem a ver com essa inconsciência, que ela tem deveres em casa, que ela tem deveres na escola? É uma coisa absurda. Ela acha que só tem direitos, ela é que manda, ela é que impede, ela é que obriga, ela é que impõe. Cara, isso é absurdo, né? Infelizmente, isso está acontecendo, né? Depois... aprender a proteger, então, os valores que a gente falava, os deveres morais, todos os deveres ligados à saúde, ligados à convivência, ligados ao equilíbrio emocional, à moralidade, né? Tudo isso exige, pois, um imenso respeito ao sagrado, né? Já falamos aí da igreja, mas, poxa, a criança tem que respeitar, pois, um crucifixo, uma imagem de Maria, quem é católico, enfim, respeitar, pois, o lugar de culto, né? Sabe, quando você leva o seu filho na Aparecida, tem que ser um momento mágico, isso tudo vai sendo infundido na criança de forma muito bonita, de modo que ela vai aprendendo, né, a respeitar o sagrado, pois também respeitar a própria dignidade dos demais com boa educação, né? Então, quantas vezes, né, as pessoas isso se sentem um pouco ignorantes nas regras de boa educação, nas maneiras de cumprimentar, na maneira de comer, a maneira de se vestir quando vai num lugar importante. As pessoas hoje estão muito, enfim, despreparadas para viver esse respeito. Concordam comigo? Então, isso tem que ser ressuscitado na nossa cultura, nas nossas famílias, nas nossas escolas, ensinar a etiqueta. Isso é prática diária de respeito. Quando você está comendo com moderação, com cuidado, limpando a boca quando vai beber a água, usar o guardanapo, quando você cuida do palavreado na mesa, na cozinha, no corredor da casa, quando você vai educando, sabe, quando o próprio marido percebe que às vezes está muito mal vestido em casa, então não pode ser assim, está respeitando a esposa. E a esposa também, quando chega o marido em casa, tem que estar bonita, tem que estar cheirosa, tem que estar atraente, tem que estar, pois porque isso é um respeito pelo marido que está chegando. Então, quando há esses detalhes de convivência, pois o clima da família é outro, né? São relacionamentos de seres humanos que se amam, que se respeitam, que se valorizam, né? É isso, gente, que eu queria falar hoje com vocês. Eu tinha pedido para fazer algumas perguntas, né? O meu assessor aí
Tiago Batalha, ele falou que ia selecionar umas perguntas. Olha, tem aqui várias perguntas, então vamos ver essa primeira. Alguns pais empurram esse dever de ensinar virtudes para a escola, que por sua vez adotou a postura de ensinar e não de educar, quando na verdade um deveria completar o outro. É verdade, Danilo. Já falamos isso aqui numa live, concordo totalmente com você, mas isso é o que a gente tem que recuperar, tanto nas escolas quanto nas famílias, né? Os dois têm que ser aliados, têm que ser, pois, trabalhar juntos. Enquanto o pai e a mãe não perceber que a escola tem que falar a mesma linguagem da sua família e vice-versa, as crianças vão ficar perdidas e aí começa já a haver o desrespeito que há em casa, né? A Brenda me pergunta, acho que deve ser ensinado em casa. Hoje em dia as crianças estão indo para a escola e o professor acaba fazendo a função dos pais. Pois olha, eu acho que tem que ser ensinado em casa e tem que ser ensinado na escola também. Os pais têm que fazer muitas vezes essa complementaridade que os professores pedem, apoiar na lição de casa, ensinar até às vezes algum conteúdo, acompanhar muito próximo das lições de casa, o que os professores estão ensinando, e depois, por sua vez, os professores também têm que sim essa missão, ser professor formador, a gente já falou várias vezes disso, para que também ensinar valores, ensinar virtudes, dentro da sua sala de aula, dentro do seu conteúdo, dentro das suas feiras, dentro dos seus trabalhos, dentro do seu comportamento, como você fala em sala de aula, tudo isso vai sendo passado para os alunos, é o chamado currículo oculto, né? Um professor ensina muito, muito mais do que a criança, do que você pode estar pensando. Os filhos estão crescendo sem limites, sem obrigações para fazer, e acham que tudo é fácil. Não aprende que o pão de cada dia é suado. Aí quando chega na escola, acha que pode fazer tudo. Evidentemente, né? A gente já falou isso várias vezes aqui na live de hoje, né? Quando a criança não foi sendo educada para perceber que ela tem um papel muito importante, né, de ajudar em casa, de ter encargos materiais, ajudar na cozinha, ajudar na limpeza, ajudar na hora dos brinquedos, ajudar na educação dos irmãos. Quando a criança vai sendo, pois, educada nesses limites, então chega em casa, chega na escola, então ele também percebe que tem limites, que o professor coloca, ela tem pontualidade para entrar na sala de aula, que tem o dia para entregar o trabalho, que tem o dia da prova, que tem o dia que ele não pode se levantar da sala de aula. Quando tem limites e regras na casa, tem limites e regras na sala de aula. Agora, quando não tem num, vai ter no outro, a criança começa a ficar meio problemática, né? É o que está acontecendo em muitas ocasiões. O senhor acha que, de alguma forma, os abusos de autoridade e os escândalos envolvendo as escolas tradicionais mancharam a educação tradicional? Geraram essa confusão por parte dos pais? Olha, confesso que sim, né? Infelizmente, algumas escolas, não estão vivendo a sua missão de educar, a gente sabe disso, infelizmente, estão preocupadas mais na parte, né? E então é óbvio que vai sendo desvalorizada a sua missão, a escola vai perdendo identidade. Então, obviamente, né, muitos professores acabam falando besteira, a direção também não vigia mais essa parte mais profunda da educação. Então, os pais também começam a ficar meio, preocupados com isso, porque, no fundo, estão desautorizando muitas coisas que falam em casa. Então, obviamente, há uma grande confusão. Obrigado, Tiago, por essas perguntas, né? Então, olha, fico muito feliz que vocês tenham participado. Eu gostei desse sistema. No final, a gente acabar sempre com algumas perguntas. É importante que vocês enxerguem, então, que esse tema do respeito é uma imensa conquista social do momento. Ninguém aguenta mais viver esse desrespeito em qualquer gênero, número e causa, família, escola, shopping, cinema. Tá muito errado tudo, né? Sabe, criança que, não se preocupa mesmo pelo outro, pela liberdade do outro, pelo valor do outro. Então, fica uma coisa um pouco confusa, e isso vai sendo depois levado para a adolescência, depois vai sendo levado para a maturidade, e depois, obviamente, esse desrespeito chega no casamento. Quantos casamentos fracassam por justamente não ter tido essa educação para haver esse amor respeitoso entre marido e mulher? Isso acontece hoje muito, muito. Então, depois, quantos casamentos são desfeitos porque não havia uma base de respeito mútuo? O amor só é feliz, bonito,
quando há esse respeito mútuo. Quando ambos já estão meio estragados, o olhar, aquele olhar de novo, como a gente definia a respeito, olhar pela segunda vez, olhar com profundidade e ver o valor do meu cônjuge, quase fica impossível, né? Então fica uma coisa meio confusa, um amor meio aguado, meio sentimental, e obviamente a coisa não acontece. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença dessas lives. Tenho certeza que vocês ficaram pensativos. É um tema difícil, mas é isso. O grande resumo da live é que você precisa assumir o comando da aeronave. Ânimo, comandante! Ânimo, esposa querida, e você irá ter uma família muito mais tranquila. Um abraço, estamos juntos, hein? Até a próxima, se Deus quiser.